Se você está pensando em começar a fazer terapia, então fica até o final desse vídeo que eu tenho algumas coisinhas para te contar. Bom, eu sou Kevin Augusto, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e hoje eu queria trazer algumas verdades sobre terapia e sobre tudo o que falam por aí. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que a terapia, se você não conhece, se você nunca teve a oportunidade de fazer, se é a primeira vez que você tem contato com o que é a terapia, eu queria trazer que a terapia ela é um espaço para você, tá? A primeira coisa que eu queria trazer é sobre a primeira parte importante de uma terapia é você se sentir confortável o suficiente para poder trazer as suas questões. A gente, enquanto profissional, terapeutas, psicólogos, a gente precisa, ao longo da condução de uma terapia, fazer com que você se sinta confortável o suficiente para poder trazer as suas questões e, a partir dali, a gente poder trabalhar em cima delas. É por isso que é tão importante quando a gente fala sobre estabelecer uma relação de confiança, de vínculo, né, com o paciente e o profissional, porque sem isso a gente trabalha de forma muito mais difícil, né? E a gente também perde grandes oportunidades de trabalho, né? Quando a gente fala sobre o ser humano, quando a gente não consegue estabelecer então esse vínculo, essa confiança, né? Então, parte do processo terapêutico, do que é a nossa responsabilidade enquanto profissionais, é justamente de conseguir fazer com que a pessoa se sinta de fato confortável para poder trazer as suas questões, e o que a gente fala que é poder se abrir de forma genuína, né? Porque isso não é fácil, tá, gente? Você realmente pegar uma pessoa que você não conhece, que às vezes você nunca viu na vida, e começar a falar sobre a sua vida, sobre as suas questões mais sensíveis, mais emocionais, às vezes coisas que são realmente muito delicadas, como já aconteceu de pacientes trazerem coisas para mim que às vezes a primeira pessoa que elas já trouxeram na vida fui eu, né? Então, isso é realmente um processo muito difícil, né? Mas é parte do nosso trabalho enquanto profissionais, psicólogos, terapeutas, de proporcionar esse ambiente, esse momento e fazer com que as pessoas se sintam de fato confortáveis o suficiente para poder trazer suas questões. É por isso que a gente pratica tanto essa ideia da escuta sem julgamento, da validação de dores, da escuta empática e principalmente de algo que eu chamo de olhar sensível a outro ser humano. Quando a gente fala sobre a ideia de trabalhar questões emocionais, questões de vida, a gente nunca pode abandonar o que é mais essencial, a meu ver, dentro da psicologia, que é esse olhar sensível ao outro ser humano. Porque sem isso, todo o resto fica de lado. A gente não consegue, muitas vezes, trabalhar o que precisa ser trabalhado se nós não conseguirmos não só nos conectar com os pacientes, mas também deixar claro, transparecer um ambiente seguro, acolhedor e principalmente respeitoso, né? Esse eu acho que é o principal ponto que a gente precisa estabelecer aqui. Mas a partir daí existem algumas outras questões que precisam ser faladas e que talvez seja um ponto um pouquinho mais sensível ou delicado desse vídeo. É que a terapia ela também é um momento de nós olharmos muitas vezes para as questões que são muitas vezes desconfortáveis. É por isso que muitas pessoas às vezes falam que vão fazer a sua psicoterapia e saem sempre mais leves e às vezes saem sorrindo, plenas. E isso faz parte do processo, né? Em algumas ocasiões, em psicoterapia, você realmente vai sair de lá mais leve, né? Você vai conseguir se sentir melhor, vai sair bem de uma sessão de psicoterapia, porque parte do processo é isso. Mas também existem momentos em que, para que a gente consiga atingir a transformação, algumas evoluções e lidar com algumas demandas, a gente muitas vezes vai precisar estar diante de certos desconfortos, mas que são desconfortos necessários para a gente conseguir chegar onde a gente quer. É por isso que, pelo menos na minha visão enquanto profissional, a terapia ela nem sempre vai ser um momento leve. Nem sempre ela vai ser um momento extremamente confortável, em que você vai sair sorrindo, enfim, com esses humores mais positivos que a gente chama, porque
em alguns momentos da terapia, para a gente conseguir realmente buscar a evolução do paciente, para que a gente consiga, muitas vezes, trabalhar questões que são importantes para você, por exemplo, a gente vai precisar, sim, de certas intervenções que vão ser desconfortáveis. Justamente porque muitos momentos de transformação, eles advêm de nós encararmos certas coisas que muitas vezes a gente tinha dificuldade de encarar justamente por serem desconfortáveis. É por isso que o nosso trabalho enquanto profissional é que a gente possa construir esses momentos junto com o nosso paciente. É por isso que eu, pelo menos, sempre falo para os meus pacientes, né? Eu falo, olha, a gente vai buscar formas de sempre respeitando o seu ritmo, o seu momento, mas a gente vai sim precisar passar por alguns lugares, a gente vai precisar sim encarar certas coisas, eu vou precisar te trazer certas questões aqui que podem ser sim desconfortáveis, mas que são extremamente necessárias para a gente chegar lá, para a gente evoluir, para a gente se aproximar cada vez mais daquela versão que você quer ser, de onde você quer chegar, e para a gente, de fato, evoluir naquilo que você traz para nós. Porque muitas vezes, quando a gente vai identificando melhor tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, do sujeito, e todas as questões que muitas vezes são complexas do ser humano, porque o ser humano é complexo, né? A gente vai precisar realmente trazer algumas questões e passar por certos momentos que eles vão sim ser desconfortáveis. E esse eu acho que é o principal ponto que eu queria trazer nesse vídeo, que a verdade é que a terapia nem sempre vai ser um momento leve, né? A ideia é que a psicoterapia, principalmente falando da que eu trabalho, que é a cognitivo-comportamental, a gente realmente consegue identificar durante o processo de terapia padrões de pensamentos disfuncionais, certas crenças, e aqui para não ficar muito técnico, tá, gente? Mas a partir do momento que a gente identifica certas questões que precisam ser consideradas e a gente precisa fazer movimentos para poder mudar aquilo, muitas vezes esses movimentos, eles vão ser movimentos que vão nos desafiar, né? Algumas verdades também, quando a gente precisar encará-las, elas vão ser desconfortáveis. Mas tudo isso tem um propósito dentro do processo terapêutico, que é a gente conseguir atingir aquele objetivo do próprio paciente. A gente conseguir realmente maximizar bem-estar, qualidade de vida, plenitude como um todo, mas também para a gente conseguir intervir nas questões que são trazidas pelo próprio paciente. Então, quando o paciente traz demandas do seu relacionamento, talvez dos seus hábitos, né, questões de procrastinação, de autoconhecimento, né, as demandas são muito amplas. E para a gente conseguir criar, então, um plano de ação com o nosso paciente, a gente precisa considerar também essas intervenções que vão ser mais desafiadoras. Mas tudo isso faz parte de um processo, que é um processo que ele é construído junto com o seu terapeuta, né? Então você, junto com o seu terapeuta, com o seu psicólogo ou a sua psicóloga, vocês vão juntos construir, então, o que são esses objetivos, o porquê que você está ali, e ao mesmo tempo também vocês vão juntos caminhando nesse processo. É por isso que a terapia é um processo que a gente fala que ela precisa ser vivida de forma conjunta. Ela é literalmente assim, esse momento em que você e o seu psicólogo, a sua psicóloga, vocês vão juntos passando por essas coisas que precisam ser passadas, que precisam ser encaradas, e é justamente para isso, para que juntos vocês possam passar pelas coisas que precisam ser passadas. E é por isso que quando a gente vai observar, por exemplo, casos de pacientes que na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem algo que a gente faz certos planejamentos para que a pessoa caminhe para a alta, que a gente fala, né? Para que ela consiga, entre aspas, se tornar, depois de um tempo, seu próprio terapeuta, identificando os padrões de pensamentos, substituindo por pensamentos mais funcionais e ir aprendendo, né, a lidar com isso de forma autônoma, né? É o que a gente busca, é a autonomia das pessoas, né? Depois de todo um processo. E aí, já estou me perdendo aqui, né? Mas
para não me estender muito nesse vídeo, que eu acho que a principal mensagem já foi passada, mas eu acho que para fechar eu só queria dizer que, de fato, se você está pensando em fazer terapia, eu acho que realmente vale a pena. Não só porque eu trabalho com isso, de fato, mas eu trabalho com isso justamente por conhecer o quanto isso pode ajudar pessoas, o quanto que isso todos os dias, na verdade, ajuda pessoas e o tanto que isso pode te ajudar se for o seu caso, né? Então, eu não recomendo porque eu trabalho, né? Eu trabalho com isso porque um dia eu recomendei, né? É o que a gente fala, né? De que eu conheci a psicologia, conheci como funciona todas essas questões dos nossos padrões de pensamento e enquanto a terapia pode realmente ajudar. Mas também é importante reconhecer até onde ela pode ir, qual é o papel de cada um, o papel do paciente, o papel do terapeuta. E mais do que isso também, é a gente ter consciência do que a gente realmente espera, né? De que a gente precisa muitas vezes entender o que nós estamos fazendo e que entender que a terapia ela vai ter sim momentos que vão ser desconfortáveis, que vão ter momentos que você vai precisar passar por certas coisas, mas que você não vai fazer isso sozinho, né? O nosso papel enquanto profissionais é justamente te ajudar a vivenciar todos esses momentos no seu ritmo, sempre te respeitando, mas nunca evitando aquilo que é de fato importante para você, tá? Se isso fez sentido para você, se você está considerando, conte comigo para te ajudar nesse processo. E eu queria te agradecer mais uma vez por ter ficado até o final desse vídeo.